Olá, então, continuando o nosso mini curso de Pygame. No último vídeo a gente viu como fazer correção de perspectiva, né, manualmente, né? A gente escolheu essa figura e encontramos lá, né, manualmente, usando o Paintbrush lá, quais os pontos, né, que a gente queria que fizesse a correção de perspectiva, né? A gente escolheu aqui os vértices da folha A4 aqui e ele fez a correção, né, da perspectiva lá e o Pygame ficou lá mais para cima, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, apenas que a gente vai encontrar os pontos desejados utilizando o mouse. De novo, a gente vai precisar aí do OpenCV, né, e do NumPy. Tá? E também a gente já vai colocar aqui, então, no último vídeo a gente não colocou o Pygame, agora a gente vai unir essas bibliotecas. Então, nesse vídeo aqui a gente vai utilizar a biblioteca Pygame, vamos importar o OpenCV e o NumPy. Então, quando a gente está usando o Pygame, a gente precisa iniciar o Pygame, já construir, aqui de novo, né, tem a largura e a altura da figura, vamos mudar lá no exemplo lá, porque vocês estão com outra figura, tá? Então, vocês podem usar a figura que vocês quiserem, só determinem aqui a altura que vocês quiserem, tá? Definimos então agora a tela do Pygame, né? Então Pygame Display Set, Display Set Caption, né? Tudo que a gente já fez em todos os vídeos anteriores. Vamos aqui também construir uma matriz aqui de novo com 4 pares, né? De 4 linhas por 2 colunas. E eu vou colocar também uma variável contador aqui que vai ficar contando os pulsos, né? Os cliques que a gente der com o mouse na tela, tá? De novo, então, para carregar a figura pygame.image.load, né? Aqui, então, a gente trabalha com Pygame, é image load, né? Com o CV2, né? Com o OpenCV, é image read, né? Ou seja, leitura da imagem, tá? Podemos, né, trabalhar com as duas figuras e o nosso laço aqui, run, enquanto tiver run through, né? Vai ficar rodando o nosso programinha lá. Então, dentro do laço infinito aqui, tá? Se alguém apertar o X, vai acabar o programa. Tá? E aqui a gente se lembra quando a gente utilizou lá os apertos do mouse por evento. Né? Então vamos utilizar a mesma função do Pygame. Pygame.mouseButtonDown, somente o botão down. Tá? Se aquele contador for menor que 4, né? Então eu vou permitir até 4 eventos desses, ou eventos não, o evento pode acontecer quantas vezes quiser, mas eu só vou, enquanto o nosso contador tiver menor que 4, ele vai pegar, né, toda vez que houver um evento então, de clique do botão, ele vai pegar a posição do mouse, vai jogar essa posição aqui, ó, né, que é um X e um Y, e vai jogar lá dentro, lá daquela minha matriz vértice, né, que são 4 linhas por 2 colunas, tá, na posição do contador. Então, a primeira posição dessa matriz é 0, a segunda é 1, é 2, é 3. Né? Então, o contador lá, se lembram lá que começa com 0, então ele vai jogando esses 4 valores do meu mouse lá dentro dessa matriz. Tá? E toda vez que isso ocorrer, ele vai adicionar aqui contador mais 1. Tá? Isso até 4 pulsos, né? 4 cliques de mouse. Tá? E aí, né? Se isso aqui também é só para efeito visual mesmo, né? Então, se o contador for maior que 0, né? Então, se for um clique, né? Ele vai colocar um círculo lá naquele valor armazenado do mouse, né? Na matriz da posição 0. Se for maior que 1, já houve 2 cliques, né? Então, pega o 0 e 1. Acima de 3 cliques, 0, 1, 2 e 4 cliques aqui coloca, né, os 4 círculos nas posições que foram armazenadas naquela matriz de 4 linhas por 2 colunas. Tá? Então essa parte aqui do programa é só para embelezar, né? Só para colocar os 4 círculos. Tá? E aqui, de novo, então, a matriz de transformação, aquilo que a gente viu mais a fundo no último vídeo, né? No vídeo anterior, que a gente fez manualmente. Então a primeira matriz aqui vai ser, então, vai utilizar aqueles 4 pontos que a gente clicou como matriz de transformada. Tá? A segunda matriz vai ser do tamanho, da largura e altura que a gente definiu, da figurinha que vai nascer. No caso, a gente colocou o mesmo tamanho da figura original. Vamos utilizar então a função getPerspectiveTransform para fazer essa transformada então do pontos 1 para o ponto 2. E vamos criar a nova imagem aqui usando o Warp Perspective, né, com o resultado aqui dessa conversão, dessa transformação de perspectiva aqui do OpenCV. Tá? E aí a gente atualiza a tela, né, e aí vai construir a nossa tela corrigida aqui, correção por perspectiva de mouse. Vamos lá para o nosso visual. Então, aquele código está aqui, né? Importando o Pygames, o OpenCV, etc. Iniciamos o Pygame. Então, aqui eu defini a largura da minha figura, que provavelmente é diferente de vocês. De novo, vocês podem usar qualquer figura.
Tá? Definir 600 por 450. Vou criar uma tela do Pygame, vou colocar o nomezinho lá do Pygame, lá a imagem original. E aqui vai ser aquela matriz de 4 linhas por 2 colunas. E o contador inicia em 0. Tá? Então a imagem que eu vou trabalhar é aquela perspectiva, né, traço 1, né, underline 1. Tá? E aqui, se eu quiser ler com a função do OpenCV. Tá? E aqui está o nosso programa infinito aqui que vai rodar enquanto a gente precisar. Então, toda vez que houver um evento de mouse, ele vai pegar onde foi clicado e jogar lá naquela matriz, né, a posição do mouse. Tá? E aqui ele vai desenhar os círculos em cada posição. Vamos rodar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Então, dei um play aqui. Inicialmente, ele não vai fazer nada, ele só vai mostrar aqui a imagem original. Tá? A partir do momento que eu começar a clicar com o mouse, ó, dá o primeiro clique aqui nesse vértice. Tá? Então, ele já armazenou lá o primeiro clique do mouse, qual foi a coordenada x, y. Tá? O contador está em 1. Agora eu vou dar um segundo clique nesse ponto aqui. Né? De novo, lá o meu algoritmo está rodando, ele salvou essa segunda posição na segunda linha lá daquela matriz. Terceiro ponto e o quarto ponto. Tá? A partir de agora, acaba lá, eu posso ficar clicando e não vai fazer mais nada, né? Mas aí ele já está fazendo a correção da perspectiva. Né? Então, peguei aqui, foi como o exercício anterior, né? A gente fez isso aqui manualmente, agora a gente fez com o mouse. Tá? Então, está feita a nossa correção de perspectiva. Deixa eu fechar aqui e vamos rodar de novo. Então, agora eu posso pegar qualquer ponto, por exemplo, aqui. Né? Se lembra que tem que ser sempre nessa ordem, senão vai ter distorção. Primeiro esse ponto, é como se a gente fizesse um Z, né? Vou pegar aqui e aqui, tá? Então agora vejam, eu selecionei outro 4 vértices. A gente podia criar umas linhas aqui para facilitar a visualização, deixo isso aqui como desafio para vocês, né? Bem simples, constroem 4 linhas aqui com essas coordenadas, né? E aqui está a imagem corrigida que a gente quiser, tá? Lembram lá que precisa ser na ordem? Então vamos fazer aqui fora da ordem para ver o que acontece. Vou clicar aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Então ele está fazendo a mesma coisa, está fazendo certíssimo. Tá? Só que está fazendo de cabeça para baixo, porque eu comecei, né, nessa sequência aqui. Tá? Vamos fazer de outra, vamos fechar aqui de novo e vamos fazer outra sequência. Vamos pegar esse primeiro ponto, esse segundo ponto, esse terceiro ponto e esse quarto ponto. Percebam aí que ele é como se ele fizesse um X, né? Na verdade, então eu tenho que fazer aquela sequência porque eu coloquei a outra matriz nessa sequência. Tá? Então, só ter isso em mente, o resto vai funcionar tranquilamente. Tá? Então, vamos rodar aqui certinho dessa vez aqui, né? Vou colocar aqui, aqui, vou ficar mais bonitinho aqui, ó. Ficar um pouquinho maior. Né? Então tá aqui. Então a gente fez a correção usando os cliques do mouse. Né? Isso aqui de novo a gente vai utilizar mais para frente no nosso piano lá, caso a gente queira projetar esse piano, né, usando um projetor, para fazer essa correção perspectiva via software, tá? Então o código está disponível lá para vocês no exercício 1, né? Vocês conseguem baixar ou dar um pause aí no vídeo, né? Então vou dar um pause aqui para vocês, é só copiar, tá? E deixa eu colocar até mais para baixo aqui, while run, tá? Então aqui está a parte de contagem, né? E essa parte aqui é só para criar os círculos. Aqui faz a correção de perspectiva e acabou, né? O nosso programinha, temos aí 60 linhas para fazer isso aí. Beleza, pessoal? Então, nesse vídeo aqui, espero que vocês tenham compreendido. Então, né, a gente já está usando então funções de várias. A gente pode incluir quantas bibliotecas a gente quiser e consegue conversar entre elas. Então, a gente conversou com o Pygame, o OpenCV, né, e o NumPy conversando. 3 bibliotecas diferentes, mas que a gente consegue conversar entre elas. Tá certo? É isso por esse vídeo e até a próxima.